Então, vamos começar a partir da questão 61 da prova do ENAMED 2025. A questão 61 traz uma mulher de 35 anos, diabética, que tem a laqueadura tubária bilateral. Procura o atendimento médico com queixa de prurido genital e disúria terminal, com 7 dias de evolução. Recentemente fez uso de antibiótico para tratamento de abscesso dental. Ao exame especular, nota-se edema vulvar, hiperemia, fissura, corrimento esbranquiçado e teste das aminas negativo. Só com essa informação que está aqui no final, eu já posso chegar qual é o diagnóstico que essa paciente tem. Quando as questões trouxerem, gente, edema vulvar, hiperemia, fissura e a característica do corrimento é um corrimento esbranquiçado, a questão também pode trazer um corrimento esbranquiçado, que a característica dele é ser grumoso, e isso está se tratando de candidíase. Então, essa mulher, 35 anos, diabética, essa também é muito comum que as pacientes que têm candidíase, elas apresentem queixa de prurido, certo? E essa disúria terminal, por que acontece? Porque quando a mulher vai urinar, a urina acaba entrando em contato com a pele ali que está inflamada e com as fissuras. Então, por isso que a paciente tem essa dor ao urinar, essa disúria terminal, quando está ali terminando a micção. Então, repetindo, quando as questões trouxerem edema, hiperemia, um corrimento esbranquiçado grumoso e teste das aminas negativo, isso se trata de candidíase. Com base no agente etiológico mais provável, o tratamento é feito com miconazol, um aplicador via vaginal por 7 noites. Então, o diagnóstico da questão, a paciente está com candidíase e o tratamento aqui, a alternativa A correta, miconazol, um aplicador via vaginal por 7 noites. Então, questão 61, gabarito, letra A. Esse é um tema, esse tema de vaginite, cervicite, são temas muito comuns, apareceu na prova do ENAMED 2025, apareceu na prova do Revali 2026.1, então tem uma alta chance de estar na próxima prova de vocês também, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e perguntar, tá bom? Que o chat eu só consigo ler no final. Questão 62. Médica de família e comunidade foi solicitada para preencher a declaração de óbito de um paciente que acompanhava regularmente em sua área adstrita, ou seja, um paciente que era acompanhado por uma médica de família e comunidade, ele faleceu. E essa médica foi solicitada para fazer o preenchimento dessa declaração de óbito. Seguimos. O paciente era hipertenso há 30 anos, com histórico pessoal de acidente vascular encefálico, AVE, há 5 anos. Há 10 dias o paciente apresentou quadro gripal e há 1 dia teve agravamento dos sintomas respiratórios, com dispneia e cianose. A declaração de óbito deverá ser preenchida por quem? Então, é um paciente que era acompanhado por uma médica de família e comunidade. Ele tem um histórico de ser hipertenso há 30 anos, teve um acidente vascular encefálico, um AVE, há 5 anos, hipertenso há 30 anos e um AVE há 5 anos, e há 10 dias ele apresentou um quadro gripal, que há 1 dia agravou com sintomas respiratórios. O paciente apresentou dispneia e tosse. Ou seja, a causa da morte desse paciente foram causas naturais. Por quê? A alternativa atrás, que a declaração deverá ser preenchida pelo IML errado. Lembrando, o IML ele vai preencher os atestados de óbito em que a causa básica do óbito forem causas externas, como por exemplo, queimaduras, afogamento, suicídio, homicídio. Tudo isso são causas externas, não é decorrente. É diferente de desse paciente aqui, que teve quadro gripal e evoluiu para sintomas respiratórios. Então, lembrando, essa declaração não vai ser preenchida pelo IML, porque a
causa da morte desse paciente não foi uma causa externa, foram causas naturais. Então, letra A errada. Letra B. A declaração de óbito deverá ser preenchida pela médica e constar parte 1, insuficiência respiratória aguda, pneumonia, síndrome gripal há 10 dias, parte 2, acidente vascular encefálico há 5 anos e hipertensão arterial sistêmica há 30 anos. Essa é a alternativa correta. Paciente que morre por causas naturais e esse paciente estava tendo um acompanhamento médico, então quem irá preencher o atestado de óbito desse paciente é a médica que estava o acompanhando. A declaração de óbito deverá ser preenchida, letra C, pelo SAMU. Não, gente, SAMU não preenche atestado de óbito. Essa não é a função do SAMU. Letra D, pelo serviço de verificação de óbitos a constar, errado. Por quê? Quando que é o serviço de verificação de óbitos, que é a SVO, quando é a SVO que vai assinar, que vai preencher a declaração de óbito, quando o paciente morre devido a causas naturais, porém não tinha acompanhamento médico. Então, o serviço de verificação de óbito preenche o atestado de óbito ou declaração de óbito quando esse paciente morreu de causas naturais e não tinha um acompanhamento médico. Porque aqui a questão deixa bem claro, o médico de família e comunidade foi solicitada para preencher a declaração de óbito de um paciente que acompanhava. Então, esse paciente não teve causa externa da morte, foram causas naturais, aí uma insuficiência respiratória aguda, grave, que levou ao óbito, e esse paciente com essa insuficiência respiratória faleceu, e quem deveria, nesse caso, preencher a declaração de óbito desse paciente que morreu devido a causas naturais e tinha um acompanhamento médico era a médica de família e comunidade. Se o paciente, a questão trouxe essas mesmas informações, a mesma evolução do quadro, porém a questão dissesse que o paciente não faz um acompanhamento médico, então, no caso, quem iria preencher a declaração de óbito em pacientes que não têm acompanhamento médico é o Serviço de Verificação de Óbitos. E relembrando mais uma vez, o IML preenche o atestado de óbito em causas externas: suicídio, homicídio, queimaduras, afogamentos. Isso todos são exemplos de que quem irá preencher o atestado de óbito vai ser o IML. Então, questão 62, gabarito B. 63. Uma equipe de saúde da família percebeu aumento do número de casos complicados de diabetes mellitus, de um total de 3.500 pacientes cadastrados. 280 são acompanhados por diabetes mellitus do tipo 2, sendo 4 casos de amputações, 28 casos de retinopatia diabética e 80 casos de algum grau de doença renal crônica. Foi identificado que essa população apresenta dieta inadequada, baixo nível de atividade física e pouco conhecimento sobre estilos de vida que poderiam prevenir doenças. A equipe de saúde decidiu elaborar um projeto de intervenção com ênfase em avaliação e orientação nutricional e práticas de atividade física de rotina. Qual é o desenho de pesquisa para avaliação do impacto desse projeto de intervenção coletiva? Então, aqui a questão trouxe uma equipe de saúde da família que percebeu o aumento de casos complicados de diabetes mellitus. Eles identificaram que nessa população a dieta era inadequada, não praticavam exercício físico e não conheciam sobre o estilo de vida que poderiam prevenir complicações das doenças. Então, essa equipe de saúde da família decidiu fazer o quê? Elaborar um projeto de intervenção com ênfase na avaliação e orientação nutricional e prática de atividade física de rotina. Ou seja, essa equipe de saúde constatou isso e resolveu elaborar um projeto, ou seja, intervir nessa pesquisa. Aí perguntaram qual o desenho da pesquisa para a avaliação do impacto desse projeto de intervenção coletiva. Alternativa A,
Estudo de caso controle aninhado. Por que é que o estudo de caso controle, o que é que ele é? O estudo de caso controle, ele é um tipo de estudo observacional. O que acontece nos estudos observacionais? Por que essa está errada? Como o nome já diz, estudo de caso controle é um estudo observacional. No estudo observacional não haverá intervenção. Então, no estudo observacional, que é o estudo de caso controle alinhado, ele é um tipo de estudo observacional, onde não há intervenção. E aqui a questão trouxe que decidiram elaborar um projeto de intervenção. Por isso que a A está errada. Alternativa B. Ensaio clínico não randomizado. Esse é o correto. Quando esse tipo de ensaio clínico randomizado, o que significa? É um tipo de estudo onde haverá intervenção, ou seja, é criado aqui nesse caso que foi criado um projeto de intervenção na questão nutricional e na questão de exercício físico. E o que significa essa parte não randomizado? Significa que, como é que eu posso explicar? Digamos que aqui essa população era de 100 pessoas. Eles querem observar se atividade física e melhora da alimentação vai ter impacto positivo para evitar complicação de diabetes mellitus. E nós podemos fazer dois tipos de ensaio, que é o não randomizado ou o randomizado. Não randomizado, o que significa? Que dessas 100 pessoas, eles escolhem a dedo quais pessoas vão melhorar a alimentação e vão fazer exercício físico e quais pessoas não vão melhorar a alimentação e não vão fazer exercício físico. Não randomizado significa que não existe um sorteio ao azar das pessoas, porque a questão trouxe elaborar projeto de intervenção com ênfase em avaliação e orientação nutricional e práticas de atividade física de rotina. A questão não trouxe que eles iriam fazer um sorteio. Por que os estudos eles escolhem fazer um sorteio, né? Esse sorteio é feito porque quando você faz um sorteio, você não pode escolher as pessoas, certo? A partir do momento que eu pego 100 pessoas e não faço um sorteio, ou seja, eu pego 100 pessoas e eu vou escolher quais são as 50 pessoas que vão estar no grupo que melhora a alimentação e faz exercício físico, se eu não faço um sorteio, ou seja, se eu escolho, eu posso escolher colocar as pessoas que eu vejo que são mais engajadas, aquelas pessoas que realmente vão se comprometer. Então, por isso que o topo de linha, o melhor estudo é aquele que você não escolhe as pessoas, é aquele que você faz o sorteio, porque você não sabe quais pessoas você não sabe quais são as pessoas que vão ir para o grupo A e quais são as pessoas que vão ir para o grupo B. Então, o ensaio clínico randomizado, lembrar que esse ensaio, ele existe intervenção e não existe um sorteio, ou seja, a distribuição, ela não é aleatória. Alternativa B, certo. Alternativa C, estudo de coorte retrospectivo. O estudo de coorte retrospectivo, ele também é um estudo observacional, ou seja, é um estudo que não tem intervenção. Então, C, errado. D, ensaio clínico randomizado. Por que a C está errada? Perdão, por que a D está errada? Ensaio clínico, certo, randomizado não, porque o que significa essa palavra randomizado? Significa que haverá um sorteio. Lembra que eu usei o exemplo das 100 pessoas? Então, quando o ensaio clínico ele é randomizado, significa que ele é a distribuição das 50 pessoas que vão estar no grupo de mudança do estilo de vida e as outras 50 pessoas que não vão estar no grupo de mudança do estilo de vida, elas são escolhidas através de um são escolhidas através de um sorteio. Ou seja, randomizado significa que a distribuição das pessoas nos dois grupos será de forma aleatória. Certo? Então, ensaio clínico randomizado, essa questão trouxesse que a escolha das pessoas para o estudo seria feita através de um sorteio, ou a escolha seria de forma aleatória. Como não trouxe isso, mas é
um estudo que tem intervenção, então é um ensaio clínico não randomizado. Esse também é um tema muito comum que acho que faz umas 3 provas seguidas que vem aparecendo. Então, a gente precisa saber diferenciar qual tipo de estudo é qual, né? Parece um pouco difícil, porém, existem tabelas que vocês podem pesquisar, né? Diferença dos estudos clínicos. E aí ali vão, creio que são aproximadamente 5 ou 6 que eles cobram, e só verificar quais são as diferenças básicas, assim, que aí fica fácil de diferenciar. Alguém tem alguma dúvida? Se não, seguimos. 64. Homem de 23 anos, estudante universitário, é levado à UPA por um amigo de moradia estudantil, que o encontrou chorando, trancado no banheiro, com diversas cartelas de medicamento próximas a si. O paciente nega ter ingerido qualquer fármaco ou outras substâncias, mas admite estar pensando em dar fim à própria vida. Então, paciente que tem uma ideação suicida. Refere tristeza profunda há 2 meses, com piora recente após término de um relacionamento. Diz estar sem propósito na vida e que ninguém sentiria falta se ele morresse. Conta que viu na internet que tomar muitos comprimidos de paracetamol seria a melhor forma de morrer. Relata insônia inicial e terminal, perda de apetite, queda de rendimento acadêmico e isolamento social. Nega o uso atual de drogas ilícitas, mas admite consumo de álcool eventualmente. Abandonou psicoterapia após 2 sessões. Todos os familiares vivem em outro estado. Ao exame, apresenta-se vigio orientado com discurso discretamente lentificado, sem alucinações ou delírios evidentes. O contato visual é pobre. O afeto está intensamente rebaixado e não modulante. Exames laboratoriais solicitados à chegada da UPA não mostraram alterações. Qual é a conduta adequada para o caso apresentado? Então, o paciente que está com um quadro depressivo e o paciente, como eu disse, ele está com ideação suicida. Inclusive, viu na internet qual seria a melhor forma de acabar com a sua própria vida. E aí ele pesquisou ali e encontrou que seria tomando bastante paracetamol. Um amigo encontrou ele chorando e trancado no banheiro. Então, essa questão, como eu disse, é um paciente que está com uma ideação suicida. E a questão também traz o quê? Todos os familiares vivem em outro estado. Lembre-se, gente, o INEP não traz informações que não são relevantes para a questão. Por quê? Deixa eu explicar. Quando nós temos um paciente que tem ideação suicida, esse paciente ele precisa ter vigilância 24 horas, porque é um paciente que a qualquer momento ele pode dar fim à sua vida. Então é um paciente que até mesmo quando ele está dormindo, literalmente, ele precisa ser vigiado. Então, quando a questão traz todos os familiares vivem em outro estado, o que isso significa? Que não tem nenhum familiar que possa ficar na casa com ele, ou não tem nenhum familiar que possa abrigar ele na sua casa. Então, o que eu vou fazer com esse paciente? Que não tem nenhum familiar que todos os familiares moram em outro estado e que esse paciente ele está com uma ideação suicida, ele precisará ficar internado, certo? A. Encaminhar o paciente para acompanhamento médico em UBS errado. O paciente ele precisa de monitorização 24 horas. Encaminhar o paciente para psicoterapia como equipe multiprofissional na atenção primária à saúde, isso será, gente, posterior. Depois que ele passar por um tratamento, aí sim ele vai fazer psicoterapia e vai ser acompanhado pela equipe multiprofissional na atenção primária à saúde. B, errado. C. Encaminhar o paciente para avaliação ambulatorial.
com psiquiatra em centro de atenção psicossocial do tipo 1? Não. O paciente, como eu disse, precisa ser internado, não é acompanhamento ambulatorial. D. Encaminhar o paciente para internação em enfermaria de saúde mental, em hospital geral ou em serviço congenere. Essa é a alternativa correta. O paciente está com a ideação suicida, ele precisa ficar internado. Um paciente que precisa de vigilância. Por que eu estou deixando isso tão claro? Isso é para quem acha que fazer questão tá errado. Essa prova aqui é a prova que foi de outubro de 2025, do Enamed, que é a mesma banca que faz o Revalida. Apareceu uma questão assim na prova 2026.1, que foi a prova que teve dia 7 de junho. A única diferença foi que, no caso, quem tinha levado o paciente para consultar, o paciente lá para o hospital, foram os pais. E aí, se eu não me engano, a alternativa falava que o médico precisava quebrar o sigilo naquele caso, porque o paciente que tem ideação suicida, ele está colocando a sua própria vida em risco. Então, no caso, o médico teria que quebrar o sigilo médico com os pais e verificar se os pais podiam fazer a vigilância do filho na casa. Então, gente, uma questão, o mesmo tema que trouxe uma pequena diferença, mas que a conduta era a mesma. Certo? Então, questão 64, alternativa D. Alguém tem alguma dúvida? Seguimos. Questão 65. Mulher, 35 anos, procura a UBS, informando ter tido diagnóstico de trombose venosa profunda há 2 anos. Fez tratamento adequado com anticoagulante oral por tempo limitado, tendo recebido alta com cura do quadro há cerca de 1 ano. Na ocasião, ela não havia realizado qualquer exame específico admissional. Entretanto, nos últimos 6 meses, seu pai e sua irmã tiveram diagnóstico de trombose. O médico assistente solicita exames complementares para rastreio de hipercoagulabilidade primária. Considerando a história apresentada, qual alteração laboratorial é compatível com a suspeita de doença hereditária? Vamos lá. Quando existe casos de trombofilias na família, né, como foi o caso aqui do pai e da irmã que tiveram um diagnóstico de trombose nos últimos 6 meses, nós precisamos pensar quando tem um caso de trombose na família, os filhos, né, no caso, se o pai teve um caso de trombose, os filhos têm um fator de risco, tem uma chance aumentada para que também venham apresentar casos de trombose, certo? Então, vamos para as alternativas. Presença do fator 5 de Leiden, essa é a correta. Por quê? O fator 5 de Leiden, o que acontece com ele? Quando nós temos uma hemorragia no nosso corpo, digamos que nós temos uma hemorragia digestiva alta. Nós temos o fator 5, digamos que é o fator 5 normal no nosso corpo, que ele participa da coagulação, certo? Esse fator 5 normal, ele vai participar da coagulação que acontece no nosso corpo normalmente. Porque se nós temos uma hemorragia, o nosso corpo, ele vai ativar, por exemplo, as plaquetas, certos fatores de coagulação, para ir lá e tamponar esse sangramento, para que não tenha uma hemorragia grave, digamos, para que o paciente não tenha um choque hemorrágico, certo? O fator 5 de Leiden normal, ele vai atuar na coagulação, produzindo a trombina. Então, o que acontece? Quando o paciente tem uma hemorragia digestiva baixa, o nosso corpo ele vai se defender ativando o sistema de coagulação. Ao mesmo tempo que o nosso corpo, quando tem uma hemorragia, ele vai iniciar um processo de coagulação, ele também vai ativar uma proteína,
que se chama proteína C. Essa proteína C, ela vai ser responsável por quê? Para evitar hipercoagulabilidade. Porque que acontece? Teve hemorragia, o corpo atuou, aumentando a coagulação. Só que, ao mesmo tempo, precisa ter algo para equilibrar, para limitar essa coagulação. Porque se houver muita coagulação, pode ser que ocorra a formação de trombos. Então, o nosso corpo tem esse mecanismo. Ao mesmo tempo que numa hemorragia, num sangramento, ele ativa o sistema de coagulação, ele também ativa a proteína C, que vai impedir que ocorra muita coagulação. O que acontece no fator 5 de Leiden? O paciente tem fator 5 de Leiden, ele é resistente à ação dessa proteína C. Então, lembra que eu falei, nas pessoas normais, digamos assim, nas pessoas normais, quando tem uma hemorragia, o corpo vai se defender, ativando o sistema de coagulação. Ao mesmo tempo que vai haver a coagulação no nosso corpo, também vai existir a ativação da proteína C, que é para evitar muita coagulação. Nos pacientes que têm fator 5 de Leiden, o que acontece? Tem uma hemorragia, vai ter a coagulação que o nosso corpo faz, só que no fator 5 de Leiden, esses pacientes eles são resistentes à ativação da proteína C. Então o que acontece? Esse paciente ele vai ter hipercoagulabilidade. Então, essa hipercoagulabilidade pode levar à formação de trombos. Então, nesses pacientes, quando tem uma hemorragia, tem a coagulação, só que essa coagulação, digamos que ela vai ser em excesso, ela vai estar desordenada. E isso favorece com que seja formado trombos. Então, quando está sendo pesquisado trombofilias primárias, né, trombofilias hereditárias, sempre é pesquisado essa presença do fator 5 de Leiden, que leva a estados de hipercoagulação e que pode levar à formação de trombos. O que acontece no fator 5 de Leiden, ele é resistente à ativação da proteína C. Então, a coagulação corporal, ela é excessiva. Alternativa A certa. Alternativa B. Níveis aumentados de proteína S, errado. Quando temos... como é que se fala? Quando nós temos trombofilias hereditárias, o que vai haver é a diminuição da proteína S, certo? Não é o aumento. Então, doenças hereditárias, que vão causar as trombofilias hereditárias, elas terão uma diminuição da proteína S, da mesma maneira que vai ter uma diminuição da antitrombina, certo? Então, diminuição nesses dois níveis, não aumento. Então, B e C erradas. D, níveis reduzidos de fator de von Willebrand. Esse fator diminuído, ele não vai cursar com trombose, por exemplo. Quando nós temos a diminuição do fator de von Willebrand, o paciente vai ter sangramentos, não é a formação de coágulos, ok? Então, quando esse fator está diminuído, leva a sangramentos. A alternativa correta, letra A. Espero que tenha ficado claro. É um pouco complicado, eu sei, mas eu trouxe uma explicação rápida assim, né, para que não seja assim, vocês só decorarem, né, para que possam entender por que acontece isso. Questão 66, uma questão que foi até tanto quanto polêmica dessa prova. Vamos lá. Menina de 11 anos foi trazida à UPA com quadro de queda do estado geral, náusea e dor abdominal, também desidratação e hálito cetônico. Exames realizados, glicemia 410 aumentada, gasometria venosa de pH 7,5 e bicarbonato 13. Exame de urina indica cetonúria. Então, vamos lá. Quando a questão traz, essa questão está trazendo uma glicemia alta. Então, o
que essa paciente, uma paciente que provavelmente tem, uma paciente que possivelmente ela tem diabetes mellitus. Então, uma menina de 11 anos é diabetes mellitus do tipo 1. A diabetes mellitus, né, seja do tipo 1 ou tipo 2, ela cursa com algumas complicações crônicas e complicações agudas. Quando a questão trouxer uma criança, que é adolescente, né? Mas pode ser até mesmo uma criança que tem dor abdominal, náusea, vômito, o paciente está desidratada, pensar em cetoacidose diabética. Então, viu uma questão, que é uma criança, um adolescente ali, pode ser um adulto também, mas eles gostam de trazer mais crianças. Chegou com dor abdominal, náusea, desidratação, eu preciso ver qual é o laboratório que eles estão trazendo. E aí, com o laboratório, eu vou conseguir chegar no diagnóstico. Para identificar cetoacidose diabética, eu gosto sempre de me lembrar do nome. Ceto, por quê? A questão vai trazer hálito cetônico ou cetonúria, ou os dois. Então, ceto, hálito cetônico ou cetonúria. Ceto, acidose. Acidose, o que é? A diminuição do pH. Cetoacidose diabético, que é aumento da glicemia. Então, cetoacidose diabética. Ceto, hálito cetônico ou acetonúria, ou geralmente está nos dois. Então, ceto é acidose, por quê? Diminuição do pH. Diminuição do pH sanguíneo, o paciente vai estar com uma acidose. Então, cetoacidose e diabética, porque é o aumento da glicemia. Seguimos. Além da fluidoterapia, o próximo passo é, então, o paciente está com uma cetoacidose diabética. A primeira coisa que nós fazemos é fazer uma hidratação com soro fisiológico endovenoso. Após a hidratação, o que é feito? É verificado o valor de potássio e corrigido segundo a necessidade. Se o potássio estiver menor que 3,5, nós fazemos o potássio antes de fazer a insulina. Se o potássio estiver entre 3,5 até 5,5, é feito potássio junto com a insulina. E se o potássio estiver maior que 5,5, acima do valor normal, é feito somente a insulina, não é corrigido o potássio antes da insulina. Então, lembrar desses 3 passos básicos, né, na cetoacidose diabética. Primeiro, a fluidoterapia, que é a hidratação parenteral, soro fisiológico na veia do paciente. Soro fisiológico, primeiro. Segundo, avaliar e corrigir o potássio. Terceiro, a insulina. Por que essa questão gerou um pouco de polêmica? Foi pedido para anular, porém não anularam? Porque aqui a questão ela não trouxe o valor do potássio. Então, aqui você, no caso, as pessoas alegaram que não está errado, né? Que você precisaria do valor do potássio para dizer, eu vou fazer o potássio antes da insulina, se o potássio é menor a 3,5. Eu vou fazer o potássio junto com a insulina, se o potássio estiver de 3,5 até 5,5, ou eu faço o potássio somente após a insulina, se o potássio estiver maior a 5,5. Então, aqui no caso, faltou essa informação do potássio. Porém, gente, era possível acertar se você se lembrasse desses 3 passos. Primeiro, hidratação parenteral. Segundo, verificar e corrigir o potássio. E aí, somente depois que você vai fazer a correção da glicemia. E a correção da glicemia é feita como? Porque também isso é cobrado com insulina regular, ok? Então, além da fluidoterapia, o próximo passo é reposição de potássio. E por que nós não podemos repor, se o potássio estiver diminuído, menor a 3,5, por que nós não podemos repor o potássio junto com a insulina? Porque quando nós administramos insulina para o paciente, a insulina vai fazer com que a glicemia entre dentro da célula, a glicose entre dentro da célula e o potássio também vai entrar dentro da célula. O que vai acontecer? Esse potássio que já está diminuído, ele vai diminuir ainda mais.
Então, esse potássio já está diminuído. Se ele diminuir ainda mais porque entrou na célula, o paciente pode ter hipocalemia. E essa hipocalemia pode levar que o paciente tenha arritmias cardíacas. Ok? Então, questão 66, alternativa correta A. 67, questão de trauma. Tá acabando. Paciente do sexo masculino, 26 anos, está sendo atendido em via pública, vítima de disparo de arma de fogo em braço direito. O trauma ocorreu 15 minutos antes da chegada de equipe de atendimento pré-hospitalar. Ao exame, o paciente se encontra pálido, pele fria, sudoreico. Frequência cardíaca 120, está com uma taquicardia, pressão arterial 90/50. O paciente está hipotenso, ou seja, esse paciente está com uma instabilidade hemodinâmica. Escala de comas de Glasgow 15. Equipe de socorristas não possui hemoderivados disponíveis. Exame físico de cabeça, pescoço, tórax e abdômen sem alterações, incluindo região posterior do paciente. Presença de ferida pérfuro contusa em região medial do terço distal do braço direito, apresentando hemorragia pulsátil em grande volume. Ou seja, o que é que esse paciente que foi vítima de um disparo de arma de fogo está tendo? Ele está com uma hemorragia exsanguinante. Por quê? Hemorragia pulsátil de grande volume. E essa hemorragia pulsátil provavelmente se refere aí a uma lesão de alguma artéria, né? Quando a hemorragia pulsátil, a gente pensa que pode ser alguma artéria que está lesionada. Considerando o atendimento pré-hospitalar do paciente, deve-se realizar. Então, lembrando do X, A, B, C, D do trauma. Primeiro, que nós vamos fazer aqui é primeiramente o X, porque o paciente está com uma hemorragia exsanguinante. Por que o X, A, B, C, D do trauma foi criado? Para ser feito um atendimento sistematizado, ou seja, para que aquilo que pode levar o paciente a óbito primeiro, seja primeiramente resolvido. Então, o X é controle de hemorragias exsanguinantes. Como que é feito esse controle de hemorragia sanguinante? Com a compressão local e, se não melhorar, com o uso de torniquete. Então, vamos lá. Dissecção da região traumatizada e hemostasia do vaso. Não, gente. Não é feito dissecção da região traumatizada e hemostasia do vaso. No atendimento pré-hospitalar, é compressão local. Então, A errada. E também está errada porque a gente não usa albumina nesse contexto, certo? B. Dissecção da região traumatizada e hemostasia do vaso que apresenta sangramento. Não, compensas hemostáticas, errado. Não é feito isso. É feito compressão e se não resolver torniquete. E também está errado porque trouxe aqui soro glicofisiológico. Nesse caso, nesse contexto de trauma, o que é usado é o soro fisiológico, não é o glicofisiológico. C. Compressão local da ferida, certo. E caso essa manobra não cesse a hemorragia, aplicação de torniquete proximal à ferida e fora da articulação. Iniciar reposição volêmica com soro fisiológico. Essa é a correta. Então, o paciente está com uma hemorragia exsanguinante. Ou seja, a primeira coisa que eu preciso resolver, seguindo o XABCDE, é o X. Então, eu vou tratar essa hemorragia sanguinante, porque ela pode levar o paciente a óbito. Inclusive, o paciente já está com uma instabilidade hemodinâmica, né? Possivelmente aí um choque hemorrágico. Então, no X a gente vai fazer a compressão local da ferida e, se não melhorar, a aplicação de um torniquete. E também a reposição volêmica com soro fisiológico. C, certo. D. Compressão local da ferida e, caso essa manobra não cesse a hemorragia, aplicação de torniquete proximal à ferida e fora da região da articulação, certo. E iniciar reposição volêmica com albumina, e é por isso que essa está errado. Nesse contexto, não é feito a albumina, certo? A reposição volêmica, ela é feita com o soro fisiológico. 67C.
68, uma questão bem direta, né? Mulher de 30 anos recebeu citologia oncótica com laudo de atipias celulares de significado indeterminado, onde não se pode afastar alto grau, ASC-H. Ela nega antecedente de tabagismo e não se lembra de ter tido infecção sexualmente transmissível. Nesse caso, a conduta adequada deve ser a realização de... Então, quando a questão traz o laudo da citologia oncótica, que apresenta esse ASC-H, que é atipias celulares de células escamosas de significado indeterminado. Então, o que é que nós precisamos fazer? Essa paciente, ela será encaminhada para a colposcopia, porque nós precisamos identificar se essa paciente, descartar que essa paciente não esteja apresentando uma lesão de alto grau. Então, quando o resultado vier ASC-H, a paciente vai para a colposcopia. 68B. 69. Homem de 45 anos procura a UBS de seu bairro por não conseguir controlar a frequência e a quantidade do uso de bebida alcoólica. Por conta disso, está faltando ao trabalho e não consegue se lembrar do que acontece quando bebe. O médico da UBS investigará os pontos mais importantes que podem indicar o padrão de dependência a situações psicoativas de acordo com o Manual Diagnóstico Estatístico de Saúde Mental. O médico deve investigar sobre a... Eu até trouxe aqui... que aqui esses são os pontos que os médicos eles investigam no caso para fazer a avaliação, né, desse paciente, para indicar o padrão de dependência a substâncias psicoativas. Então, eles avaliam perda de controle, desejo de parar de fumar, quanto tempo ele gasta, então gastar muito tempo para obter, consumir ou se recuperar dos efeitos do álcool, que foi isso que é a alternativa certa. Então, a fissura, né, que é o desejo intenso ou urgência incontrolável de beber, o prejuízo nas obrigações, por exemplo, a pessoa para de trabalhar para ficar bebendo, não consegue trabalhar, o uso social contínuo, abandono de atividades, uso em situações de risco, uso apesar dos danos, tolerância e abstinência. Depois eu mando aqui para vocês darem uma lida, certo? Então, a alternativa correta é a letra C. O tempo que é gasto para obter a substância e recuperar-se de seus efeitos. Alguém tá com o microfone ligado, gente. 70. Agentes penitenciários de uma unidade prisional informam a equipe de saúde sobre o aumento de queixas de prurido intenso e lesões cutâneas entre pessoas privadas de liberdade. Cada cela, prevista para 35 pessoas, está com lotação de 75. As ações prioritárias no manejo adequado dessa situação são, então, uma questão que traz aí pessoas que estão vivendo em locais que tem aglomeração, certo? Nesse caso, são os detentos, né? Pessoas privadas de liberdade. Qual é a queixa que eles trouxeram? Prurido intenso e lesões cutâneas entre pessoas privadas de liberdade. Então, o que é que isso significa? Que esses pacientes, eles estão tendo escabiose. Atenção, quando a questão trouxer pessoas que estão em locais de aglomeração, principalmente aí as cadeias, né? Pessoas privadas de liberdade, que referem prurido intenso, principalmente noturno, e também lesões cutâneas. Isso significa o quê? Que esses pacientes eles estão tendo escabiose. Como que a escabiose é tratada? Precisa haver, né, melhor limpeza das células que eles estão,
porque eles estão ali alojados, né, morando. Melhorar a limpeza das roupas de uso pessoal e das roupas de cama e de banho. E também é feito também faremos a notificação, claro, e também é feito a medicação que é a ivermectina. E atenção, a ivermectina 6mg, que é feito dose conforme o peso, porque isso também já foi perguntado. E além disso, a ivermectina, ela não é feita somente para aqueles que estão doentes. A ivermectina, ela é feita para todos da cela, ok? Essa questão aqui apareceu no ENAMED e essa questão de escabiose também apareceu na prova do Revalida 2025.1, certo? O mesmo tema. Vamos para as alternativas. Solicitar o isolamento imediato dos casos sintomáticos? Errado. Pacientes que têm escabiose, eles não precisam estar isolados, não precisam ter restrição de visitas. Então, A, errada. Iniciar tratamento individual conforme a avaliação clínica. Lembra que eu falei que o tratamento não é feito somente para os pacientes que estão doentes. O tratamento é feito também para todos da mesma cela. Recomendar higienização de colchões e ampliar o fornecimento de sabão e escovas pessoais, certo? Você vai incrementar a limpeza. Porém, isolar e tratar somente os doentes, errado. Alternativa B. Implementar bloqueio coletivo com tratamento simultâneo. Essa é a correta, porque você vai tratar todos que estão ali na cela. Você não vai tratar somente aquele paciente que está com sintomas ou somente o paciente que teve o diagnóstico. Notificar surto ao serviço de vigilância em saúde? Errado. Perdão, certo. Você vai notificar o surto de escabiose, certo? Reorganizar fluxos com a administração prisional e planejar medidas educativas e estruturais. Essa é a alternativa correta. C. Preferir o tratamento tópico dos casos diagnosticados errado. O tratamento, ele será feito, não é somente com os casos diagnosticados. Ele é feito o tratamento é feito com ivermectina, por exemplo, para todos da cela. D. Reunir-se com a direção para discutir a viabilidade de transferência dos casos graves, focando a atuação em medidas educativas com folhetos informativos sobre problemas de pele mais frequentes. Não, gente, esses pacientes, eles precisam ser tratados. Esse surto de escabiose, ele precisa ser notificado, ok? Então, somente as medidas educativas, elas não serão suficientes para resolver esse surto, ok? 70B.